Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre o infinito, né? Agora de fato a gente vai entrar nas definições e nos conceitos novos, né? Na aula anterior a gente fez uma pequena revisão dos últimos tópicos que a gente apresentou aqui e agora a gente vai entrar de fato no infinito. Mas para fazer isso eu quero primeiro ter uma motivação e vou usar esse exemplo para isso, né? Imagina o seguinte, você tem a função f de x igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado, e essa função ela vale para todo o x real, lógico que x diferente de 1, né, todo x real sendo x diferente de 1. A minha pergunta é o seguinte, o que acontece quando eu me aproximo de 1? O que vai acontecer com a imagem da minha função? A gente tem uma tabelinha simples e a gente pode fazer a seguinte coisa. A gente pode se aproximar por valores menores do que 1, né? Ou seja, se aproximar pela esquerda, e a gente pode se aproximar pela direita também. A princípio, a gente vai fazer isso para valores menores do que 1. Então, vamos ver o que acontece com a imagem. Quando x é igual a zero, a gente tem a imagem 1. Quando x é igual a 0,5, f de x é igual a 4. Né? E assim a gente vai fazendo. E o que você pode perceber que, à medida que eu vou me aproximando de 1, a imagem ela vai crescendo. Ela vai crescendo tanto que, por exemplo, em f de 0,999 é igual a 1 milhão. E se você, por exemplo, fizesse 0,9999, qual seria a imagem? Né? Então, olha, à medida que você se aproxima de 1, a imagem ela tende a mais infinito, tá certo? E se eu me aproximar por valores, vamos dizer assim, menores do que 1? Né? Nesse exemplo, eu vou começar, por exemplo, por 2. Então, quando eu tenho um f igual a 2, ou melhor, desculpa, quando eu tenho um x igual a 2, a minha imagem vai ser 1. F de 1,5 eu tenho 4. E assim sucessivamente. Eu percebo também que à medida que eu estou me aproximando de 1, agora por valores maiores do que 1, eu também estou tendendo a infinito, né? À medida que eu me aproximo de 1, nesse segundo caso, eu tendo para mais infinito. Então, o que eu posso dizer dessa função? Eu posso dizer que o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1, é igual a mais infinito. Tá certo? Então, vamos continuar aqui e vamos formalizar isso. A definição é o seguinte. Seja aí o intervalo aberto que contém o real A, né, um número A, pode ser um intervalo, sei lá, os reais, por exemplo. Ou pode ser menor, os reais positivos, por exemplo. Né? Aí você toma uma função que seja definida nesse intervalo. Né? Logicamente que ela não vai ser definida no ponto que a gente está calculando o limite, né? O limite no caso de 1. Então a gente diz que é definido no intervalo menos esse ponto específico que a gente está analisando. Então dizemos que quando x se aproxima de A, o f, a minha função f, ela cresce indefinidamente. E quando isso acontece, a gente escreve que o limite de f quando x tende a é igual a mais infinito. A gente pode dizer também o seguinte, não sei se você lembra, mas na aula passada, quando a gente dizia que o limite de f quando x tende a um certo valor era igual a L, e tinha todo um poema, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tem essas condições, né? Aqui tem também, só que é o seguinte, eu achei até mais simples, né? Seja se para qualquer número m maior do que zero, existir um delta maior que zero, tal que essa condição seja feita, ou seja, x menos a é menor do que delta e maior que zero. Ele é maior do que zero porque o delta não pode ser igual a a. Né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que minha função m ela vai ser maior, ou melhor, minha função f ela vai ser maior do que esse m. Então vamos aqui, vamos dar continuidade a isso. Aqui tem um gráfico ilustrando isso, né? Você determina um valor de m e a partir desse m você consegue delimitar um intervalo a menos delta e a mais delta. Se eu conseguir colocar um m maior, o que vai acontecer com o meu delta? Meu delta ele vai diminuir, né? À medida que eu tenho um m maior, o meu delta ele vai se aproximando, ou melhor, o intervalo ele vai reduzindo, fazendo com que o intervalo ele se torne mais compacto, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu tenho, se eu tiver uma região como essa, menorzinha, lá
na frente, aqui, pronto, a minha função ela vai satisfazer. Eu vou conseguir encontrar um m que satisfaça isso. E da mesma forma que a gente tem no limite tradicional, a gente tem uma forma, vamos dizer assim, formal de escrever, né? Que o limite de f quando x tende a é igual a mais infinito, se somente se para todo m maior do que zero, existe um delta maior que zero que permita acontecer isso daqui, né? Que eu tomando um valor delta, né, onde x menos é menor do que o delta, implique dizer que o fx vai ser maior do que o m que eu coloquei. Então, por exemplo, olha, nessa função aqui, se eu definir um m igual a 10.000, olha o que a gente pode fazer. Eu sei que 1 sobre x menos 1 ao quadrado é maior, eu quero que ele seja maior do que 10.000, né? Como essa parte é positiva e esse número é positivo, não tem problema nenhum eu fazer o seguinte procedimento. 1 sobre 10.000 maior do que x menos 1 ao quadrado. Então, agora que eu fiz isso, eu vou usar as propriedades de desigualdade e eu tenho que x menos 1 é menor do que 1 sobre 10.000. Como eu tirei o quadrado, então aplica a raiz, né? Então vai ficar a raiz menos a raiz de 1 sobre 10.000. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que x menos 1 é menor do que 1 sobre 100, ou 0,01, e é maior do que menos 0,01. Isso quer dizer que meu x é menor do que 1 mais 0,01. Desculpa, o x é menor do que 1 mais 0,01 e o x é maior do que 1 menos 0,01. Então quer dizer o seguinte, olha, eu consegui encontrar um delta, né, de maneira tal que o meu x menos 1 sendo menor do que delta, que nesse caso é 0,01, vai implicar que a minha função f de x, ela vai ser maior do que 10.000, tá certo? Então, isso aqui é uma visualização da definição que a gente está tendo. Nesse caso, né, se você aplicar o limite quando x tende a infinito, ou melhor, quando o limite da função quando x tende a 1, você vai ter igual a mais infinito. Dando continuidade aqui, é possível também que você tenha uma função que vá para menos infinito. E esse é o caso, né? Você pega quase a mesma função, não tem diferença que essa parte é negativa, né? E olha o que vai acontecer. Quando o f é igual a zero, você vai ter, nesse caso aqui seria negativo, né? Menos 1, menos 4, aí vai dar menos 16, aqui vai dar menos 100, nesse outro vai dar menos 10.000 e nesse último vai dar menos 1 milhão, né? Quando você aplicar, você vai ter menos 1 milhão. Ou seja, eu estou me aproximando de 1 por valores menores do que 1. E a imagem da minha função está decrescendo indefinidamente. Isso quer dizer, se eu me aproximar de 1 para essa nova função, alguém pode dizer, professor, mas qual é a diferença dessa para outra? Dessa aqui eu estou negativo, essa parte negativa, né? Então, para essa função, o que vai acontecer? Quando o x ele se aproxima de 1, a minha imagem ela se aproxima de menos infinito, né? Os números decrescem indefinidamente. De modo análogo, se eu estiver me aproximando agora de 1 por valores maiores do que 1, olha, por valores maiores do que 1, que a gente vai ter? Eu vou ter, aqui deveria ser negativo, né? Todos os números aqui vão dar negativo. Inclusive, vocês podem tentar, eu aconselho que tentem fazer isso, usando a calculadora, né? Então, olha, quando o x é 1,5, a imagem vai ser menos 4, menos 16, menos 100, menos 10.000, menos 1 milhão, indefinidamente. Ou seja, se eu me aproximar por valores maiores do que 1, o meu limite ele também tende a menos infinito, né? E em notação a gente pode dizer que o limite de 1, aqui deveria ser menos 1, me desculpem aí, menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, com x tendendo a 1, dá menos infinito. Então, assim como no caso anterior,
a gente tem toda uma definição, né? A gente tem a definição seguinte: seja I um intervalo aberto que contém o real A, e seja F uma função definida nesse intervalo menos o ponto, né, logicamente, da função que não tem isso daí. Então, dizemos que quando x ele se aproxima de A, o F ele decresce ilimitadamente, ou seja, ele vai para menos infinito, né? E a gente escreve o seguinte, que limite de f de x quando x tende a A, nesse caso, é igual a menos infinito. Da mesma forma que o outro, a gente tem uma definição, só que nesse caso é para qualquer m menor do que zero, né? Vai existir um delta maior que zero que você consegue satisfazer essa condição, né? Que vai acabar implicando que o f de x ele sempre pode ser menor do que m. Em notação a gente tem isso, né? Que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a menos infinito, se somente se para todo m. Agora, menor do que zero, isso é para todo m. Se o m for 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão, né? Sempre vai existir um delta maior do que zero, né? Logicamente, porque quando a gente está falando disso, a gente está pegando esse intervalozinho aqui, né? Então, se a gente está pegando um intervalo, esse valor de delta, que seria esse raio, né? O raio de abertura desse intervalo, a gente vai ter, obviamente, que ele seja positivo, né? Então, satisfeita essa condição aqui, você vai ter que f de x é menor do que zero. F de x é menor do que m. Nesse caso, eu não vou fazer um exercício, porque o resultado é similar ao que a gente acabou de ver, né? Então, é o seguinte, imagina agora que você tem uma função um pouquinho diferente, parecida com a outra, mas um pouquinho diferente. Mas nesse caso aqui, você tem 1 sobre x menos 1. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Eu estou me aproximando por valores aqui, né? Você tem a função e eu estou me aproximando por valores menores do que 1. Né? Você tem o valor de 1, 1 é o ponto de descontinuidade. Né? Eu estou me aproximando por valores menores do que 1. Olha o que vai acontecer com a minha função. Né? A minha função tem menos 1, menos 2, menos 4, menos 10, menos 100, menos 1000. Você está vendo que à medida que eu me aproximo de 1 por valores menores do que ele, a minha função está indo para quem? Para menos infinito. E se eu me aproximo agora por valores maiores do que 1, olha o que vai acontecer com a minha função. Ela vai, né, no caso estou analisando os valores pela direita, olha o que acontece com a minha função. A minha função ela vai para mais infinito, né? Então, se eu me aproximar por valores maiores do que 1, essa função específica, pode acontecer o contrário, né? Pode ter uma função que faça o contrário, que à medida que eu me aproximo de 1 por valores menores, ele vai para mais infinito. Né? Então, é possível acontecer isso. Nesse caso, esse limite aqui vai ser mais infinito. Né? A gente pode dizer que nessa situação, como os limites laterais eles são distintos, né, a gente não pode dizer que o limite de... deixa eu escrever aqui. O limite de f de x, quando x tende a esse valor de a, no caso é 1, nesse caso é 1, ele não existe. Por que ele não existe? Porque os limites laterais são distintos. Um vai para mais infinito, outro vai para menos infinito, tá certo? Então, a gente pode usar a seguinte notação. Né? A gente considera esse intervalo, como a gente fez nos casos anteriores, e percebe o seguinte, quando o x se aproxima de a por valores maiores do que a, naquele exemplo, o que aconteceu com a minha função? A minha função ela cresce ilimitadamente. Tá? A gente diz que o limite de f de x quando x tende a por valores maiores do que a, nesse caso, é mais infinito. Se fosse por valores menores que a, daria menos infinito, logicamente, porque a função ela decresce indefinidamente. Né? Aí a gente tem a notação e você perceba que nesse caso você não vai usar módulo. Por quê? Porque é importante simplesmente que o x seja menor do que a, mais delta, né? E não importa o resto aí, né? A importância é que ele seja, lógico, maior do que zero, né? Tem que ser maior, ou melhor, maior do que a, né? Passando para o outro lado, vai ser maior do que a. Então, o raio, nesse caso, vai servir só para a parte direita.
né? A gente tem esse gráfico mostrando exatamente o que eu estou falando, né? Vai ser entre A e A mais delta. Esse é o intervalo que você está tomando agora, né? E você vai ter a escrita formal dele, que é basicamente o que a gente já comentou em outros casos, né? A única diferença, como eu falei, é essa condição que vai implicar obrigatoriamente que x é menor do que A mais delta e maior do que A, certo? Então, e professor, e se for para valores menores, e para valores, no caso, menores do que A? Ele ia para menos infinito, né? Como aquele caso, mas é possível também, por valores maiores do que A, ir para menos infinito, né? Ou que você tenha que o limite de f de x quando x tende a dê mais infinito. Vai depender muito da função, né? Por exemplo, se você tiver essa função menos 1 sobre x menos 1, seria exatamente o contrário, né? E em todos esses casos, você vai ter uma definição para mostrar isso daí, para mostrar essas condições. Tá certo? A gente não vai fazer isso, não vai demonstrar essas situações, porque os resultados são praticamente análogos, né? Então, eu queria, só para a gente encerrar, ilustrar isso que eu estou comentando aqui, né? Imagina que você tem essa função, 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Você tem aí, olha, a função e você percebe que ela explode para o infinito. A gente está vendo aqui no GeoGebra, né? Ela explode para o infinito, né? No centro a gente tem aqui uma assíntota. O nome disso daí é uma assíntota, né? Uma assíntota vertical. Se eu tomar um ponto A e eu me aproximar de 1, veja o que eu estou fazendo aí na reta, no eixo x, né? Olha, eu estou me aproximando em relação ao eixo x de 1 para essa função e o A, o ponto A, ele explode, né? Ele vai para mais infinito. Aí, de forma análoga, se eu me aproximar de 1, estou olhando o eixo x, né? O que vai acontecer no eixo y? Ele explode também, né? E ele vai para mais infinito. De modo bem semelhante, agora só que com a outra função, né? Se eu quero calcular o limite de menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Vamos ver a função associada a esse gráfico aí. Eu tenho também uma assíntota vertical, né? No ponto x igual a 1. Aí, olha, à medida que eu me aproximo de 1, o meu ponto A, ou a imagem da minha função, ela vai para menos infinito, não é? Então acontece isso também. E só para finalizar, quando eu tenho uma outra função, que foi esse caso aqui, né, eu tenho uma coisa chamada de hipérbole, né? Essa figura formada aí é uma hipérbole. Aí, olha, eu percebo que ele tende a infinito, né? À medida que eu me aproximo de 1 por valores maiores do que 1, olha, eu estou me aproximando de 1 em x e o y ele vai explodindo, o ponto L vai explodindo. E se eu me aproximar de, de 1 em x por valores menores do que 1, ele explode para valores negativos, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e eu peço desculpa pelo possível barulho do vento, tá certo? Até logo.